Candice Swanepoel, Sean O'Brien, Adriana Lima, Jordan Barrett. O que esses supermodelos têm em comum? Uma aparência impressionante, com certeza. E dentro desse aspecto, uma área dos olhos incrível. Eu tenho a teoria de que metade da atratividade facial está na área dos olhos. E nesse vídeo, nós vamos nos aprofundar sobre como essa área é importante para que você tenha um rosto realmente bonito. Seja bem-vindo. Você está no canal Olhos de Caçador. Se você visse essas duas fotos, qual desses homens é o mais atraente? Mesmo sem ver o rosto, a área dos olhos é suficiente para que você saiba a resposta. Essa questão dos olhos é tão impressionante que mesmo que os dois homens estejam usando uma máscara, você sabe qual deles é o mais atraente apenas olhando para os olhos. Essa área tem uma influência fundamental em tornar um rosto atraente de fato. Olhos mostram emoções e nos conectam uns aos outros. Por isso que essa parte é tão importante. O que torna os olhos atraentes? Vamos examinar essa questão a partir de agora. Espaçamento. A distância entre os olhos é o primeiro aspecto que consideramos de forma inconsciente. Existe uma série de proporções que os olhos precisam atender para que fiquem harmônicos e atraentes, e o espaçamento é uma delas. Em adultos, as pupilas têm distâncias que costumam variar de 5 a 7 centímetros, e o espaçamento dos olhos costuma ter uma distância entre 2,8 a 3,8 centímetros. E mudanças nesse espaçamento podem influenciar em muito a atratividade facial. Ian Somerhalder tem olhos um pouco mais próximos. Anya Taylor-Joy tem olhos mais amplos. Marco Jared é um exemplo que chama a atenção, com olhos muito próximos. Se você cobre os olhos, o rosto até parece diferente, o que nos mostra como essa questão do espaçamento influencia. Se pudéssemos corrigir essa questão, veja como a atratividade final dele ficaria. Inclinação cantal. Inclinação cantal é o ângulo formado pelos cantos interno e externo dos olhos. Essa inclinação pode ser positiva, neutra ou negativa. No caso da inclinação positiva, a impressão que temos é de um rosto mais felino, animado e disposto, que é considerado muito atraente. A maioria dos supermodelos tem essa inclinação, o que dá a impressão de mais acordado. A inclinação cantal neutra ainda é uma inclinação interessante e harmônica, mas com certeza não dá a mesma vibração e o aspecto felino da inclinação positiva. Já a inclinação negativa passa um aspecto de cansado e triste. É um aspecto mais raro entre celebridades, mas ainda podemos encontrar alguns casos, como por exemplo, Simon Baker, que interpretou Patrick Jane na série O Mentalista. Cor dos olhos. Cor dos olhos importa? Posta sua opinião nos comentários. A grande verdade é que sim, importa. Mas importa pouco, sendo muito mais uma questão de desempate. O formato dos olhos tem mais peso que a sua cor. Como eu sei disso? Compare olhos claros com formatos ruins e olhos escuros com formatos bons. A diferença salta aos olhos, literalmente. Uma pesquisa com mais de 66 mil pessoas descobriu que olhos verdes, quem diria, são os considerados mais atraentes, tendo 20% das pessoas apontando essa cor. Olhos azuis ficaram com 16,9%. Em geral, os olhos mais claros são os considerados mais atraentes. Vale a pena usar lentes coloridas? Se você tem que usar lentes por causa de problemas de visão, por que não usar coloridas? Vale a pena sim. Agora, se você não tem problemas de visão, na minha opinião, só vale a pena usar em eventos especiais, como festas e casamentos. Cílios. Cílios importam? Sim, tanto para homens quanto para mulheres. Eles destacam os olhos e afetam a maneira como avaliamos a atratividade de um rosto. Cílios longos e cheios dão uma ideia de um rosto mais jovem, já que pessoas mais velhas vão ter menos cílios. Mas é lógico que cílios muito longos só ficam bonitos em olhos femininos. Olhos masculinos vão pedir por cílios menores e um pouco mais discretos. Mas ter cílios muito pequenos não fica legal. Bolsas. Essas bolsas normalmente surgem quando você está muito cansado, não está dormindo direito ou simplesmente está ficando velho. Alguns estudos mostram que pessoas mais velhas de ambos os sexos que não têm bolsas são consideradas mais bonitas. Prevenir o aparecimento dessas bolsas vai passar por aquilo que eu venho mostrando aqui no canal, ou seja, alimentação saudável, skincare diário disciplinado, beber muita água e sono reparador. Esses cuidados preservam o colágeno sob a pele, dando o aspecto jovem e eliminando essas bolsas, além de rugas e linhas de expressão. No caso dessas bolsas já terem se instalado e as pessoas não terem os hábitos saudáveis que eu mencionei, a blefaroplastia é o procedimento para corrigir essa condição.
A pele em excesso é removida, o que devolve alguns anos ao rosto do paciente. Sobrancelhas. Um dos temas preferidos aqui do canal. As sobrancelhas precisam estar cheias, escuras e desenhadas para estar no topo da sua atratividade. Elas fazem com que os olhos pareçam maiores, mais expressivos e atraentes, além de equilibrar o rosto. O formato certo da sobrancelha pode até mesmo compensar uma inclinação cantal negativa, o que mostra a importância de se dar atenção a essa área. Além disso, sobrancelhas cheias passam um aspecto de rosto mais jovem. Eu venho defendendo nos vídeos que o melhor formato de sobrancelha é aquele em V, que é o formato capaz até mesmo de compensar uma inclinação cantal negativa. Tem vídeo no canal falando sobre esse tema. Já no que diz respeito à espessura, para homens, as sobrancelhas precisam ser grossas para ter algum dimorfismo em relação às sobrancelhas finas das mulheres. Por isso, evite deixar suas sobrancelhas finas demais. Além disso, evite fazer um arco muito alto, porque essa característica é feminina demais. Já no que diz respeito à altura da sobrancelha, sobrancelhas baixas ficam melhores em homens, enquanto que sobrancelhas altas ficam melhores em mulheres. E no que diz respeito ao arqueamento, para homens, o ideal são sobrancelhas retas, enquanto que para mulheres, sobrancelhas que fazem curvas ficam bem mais atraentes. Esclera. Esclera branca passa a imagem de saúde e equilíbrio. Por outro lado, esclera vermelha passa a imagem de problema de saúde, cansaço e te deixam menos atraente. Sobre isso, uma dica simples é usar um colírio para olhos vermelhos todos os dias de manhã. Compre de uma marca confiável e segura. Se os olhos vermelhos persistirem, procure um oftalmologista. À medida que envelhecemos, músculos e pele ao redor dos olhos podem perder a firmeza, deixando a esclera mais visível. Isso deixa o rosto com aspecto mais envelhecido, cansado e triste. No que diz respeito à pele, skincare pode evitar que essa condição apareça. No que diz respeito aos músculos, exercícios faciais podem tonificar os músculos, evitando que essa condição apareça, além de todos os cuidados com a saúde. Manchas escuras. Essas manchas costumam aparecer após noites mal dormidas, deixando seu rosto com aspecto cansado e menos atraente. Cremes à base de cafeína, além do mergulho do rosto em gelo, costumam ser suficientes para corrigir essa condição. À medida que envelhecemos, a pele sobre os olhos fica mais fina, deixando os vasos sanguíneos à mostra e tornando essas olheiras visíveis. Isso é mais comum em pessoas de pele branca. Porém, com os cuidados certos, você pode evitar que essa condição apareça nos seus olhos ou, ao menos, adiar o máximo possível. Exposição da pálpebra superior. Quanto menos exposta a pálpebra superior está, mais atraente será a área dos olhos. Os chamados olhos de caçador, entre outras características, possuem as pálpebras superiores totalmente ou, ao menos, quase que totalmente ocultas, o que torna o olhar muito mais intimidador e, por isso, atraente. Uma grande exposição das pálpebras superiores envelhece em muitos olhos, além de passar um aspecto contínuo de cansaço. Além disso, os olhos ficam muito redondos, o que normalmente é associado a um olhar mais feminino e infantil. Inclinação do canto interno. Por fim, a inclinação do canto interno. Essa inclinação pode ser muito atraente para homens quando combinada com uma inclinação cantal positiva. Essa característica contribui para os chamados olhos de caçador, dando o olhar mais intenso e agressivo. O formato que os olhos adquirem com essa característica é realmente impressionante. Um exemplo desse formato é a Test Sali. O canto interno dos olhos dele tem um dos melhores formatos que eu já encontrei. Inclinação cantal positiva, olhos azuis, bom espaçamento entre os olhos, pálpebras superiores encobertas, o que contribui para os olhos do mais alto nível e uma atratividade geral muito alta. Os inscritos mais antigos do canal já conheciam essas características. Mas você que chegou agora, já conhecia os traços que tornam os olhos mais atraentes? Seus olhos têm alguma das características citadas? Vamos conversar nos comentários e também no grupo do canal do Telegram. Se gostou, deixe seu like, se inscreva e confere os links aí na descrição e no comentário fixado. Aparência não é vaidade, aparência é necessidade.